Olá, eu sou Rosângela Castanheira e vou apresentar o objeto de aprendizagem módulo 4, estimativa de custos com AutoQI Visus Cost Management. Apresentamos os objetos de aprendizagem desenvolvidos no âmbito do projeto Construa Brasil, que visam estimular o desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias relacionadas ao BIM por meio de capacitação. Este objeto de aprendizagem desenvolve a competência operacional em BIM em simulação. Está relacionado ao uso de estimativa de custos. Neste módulo, você irá aplicar os comandos da plataforma AutoQI Visus Cost Management para realizar a simulação do custo da construção. O público-alvo deste módulo são professores, estudantes e profissionais que queiram compreender como determinar o custo de uma obra na plataforma AutoQI Visus Cost Management. O projeto sendo visualizado é de habitação de interesse social, desenvolvido pela CDHU e construído em Campinas, São Paulo. A IAP foi desenvolvida por mim, Rosângela Castanheira. No quarto módulo do objeto de aprendizagem de estimativa de custos em BIM com o AutoQI Visus Cost Management, são apresentados os seguintes tópicos: associação dos códigos SINAP aos serviços da EAP, composições próprias, como fazê-las e emissão de relatórios. Para utilizar esse objeto de aprendizagem, descarregue o container de informação com 4 arquivos em IFC e siga as orientações ao lado. Instale a plataforma em seu computador ou utilize um computador que já tenha a plataforma instalada. Neste caso, utilizamos a versão 2024 do Visus Cost Management. Caso requerido, descarregue os containers de informação utilizados no vídeo e disponibilizado abaixo. Acesse a plataforma. Assista aos vídeos por parte, repetindo as ações demonstradas. Faça quantas repetições forem necessárias para o seu aprendizado. Agora que já fizemos a extração de quantitativos de todas as disciplinas de projeto, a gente pode partir para a parte de orçamentação, então. Claro, caso você queira, você pode fazer o processo de orçamento, que nada mais é do que a associação de composições de custo e insumos aos serviços que extraímos do modelo, quando quiser. Nesse exemplo prático e didático, a ideia é a gente extrair primeiro os quantitativos para que tenhamos eles prontos, e na sequência, a gente faça as associações. Dessa forma, a gente consegue dividir o foco de atenção e o processo de trabalho em etapas, sendo elas a primeira sempre a análise do modelo, depois extração de quantitativos, barra correção, ajustes na EAP, depois a parte de orçamento, que aí entra criação de composições de custo, criação de insumos, personalização de banco de dados e etc., que veremos ao longo do desenvolver deste módulo. Bom, aqui já estou com o menu de configurações aberto, e visto que vamos seguir para a etapa de orçamento, é muito importante ativar todas as disciplinas de projeto. E para isso basta clicar aqui no meio da tela na coluna Ativo e ativar todas as disciplinas. Vou clicar em OK. Bom, beleza, note que agora temos novamente o modelo federado com todas as disciplinas. E aqui na parte superior da tela vamos clicar em Orçamento. Bom, note que aqui já modificou algumas informações. Temos aqui embaixo do nome Objeto de Aprendizagem, temos Orçamento, Analítico e Insumos, são 3 abas diferentes. Depois vamos conferi-las. E aqui também temos o preço total, né? No caso é um preço porque temos um BDI do lado. Tá? Naturalmente, já existe um preço aqui, justamente porque já foi feito algumas associações de composições de custo e insumos em algum outro momento de trabalho no AutoQI Visus Cost Management. E visto que a ideia é que a gente faça todo o processo orçamentário, vamos entender o porquê que já existem essas composições aqui e como faz para deletarmos essas composições que já foram associadas. Para isso, vamos acessar o banco de dados do AutoQI Visus Cost Management. Você pode acessar de algumas formas.
A primeira delas é que no canto superior direito da tela, a gente tem o ícone de banco de dados, então você pode clicar aqui para acessá-lo, ou no canto superior esquerdo, no menu, você também tem a opção de banco de dados, onde você pode acessar por aqui. Aí fica a seu critério o local que você acha mais confortável. Vou acessar por aqui mesmo pelo menu. Beleza, já abri aqui o banco de dados. Note que a gente tem 9 bancos de dados públicos que a gente pode utilizar. E aqui, como a ideia é a gente focar no banco de dados Sinap, vamos utilizá-lo nesse exemplo. Aqui já temos uma atualização dele, no caso, ele é de São Paulo, 2024, setembro e não desonerado. Caso queiramos fazer a alteração da atualização do banco de dados, basta clicar na setinha aqui que ele vai abrir todas as possibilidades. Então, caso queira fazer a alteração, é possível. Nesse caso, conforme a data que está sendo gravado esse objeto de aprendizagem, a última atualização do Sinap é referente ao mês de setembro de 2024. Então aqui entra um adendo muito importante, porque o AutoKey Visual Cost Management ele é inteligente. Então, a partir do momento em que você utiliza insumos e composições de custo de um banco de dados público, por exemplo, ou até mesmo um seu, ele entende naturalmente o código e a descrição das composições barra insumos associados. Então isso significa que o quê? Quando sair a atualização de outubro aqui, posso clicar na atualização de outubro e tudo que for similar, tudo que tiver a mesma descrição, o mesmo código, o AutoKey Visual Cost Management ele só atualizará o preço da composição de custo. E aí isso facilita o nosso processo de atualização de banco de dados. Então a gente não precisa fazer o orçamento de novo para cada atualização de banco de dados. Basta a gente atualizá-lo, que o nosso orçamento será atualizado também. E claro, caso uma composição de custo ou algum insumo seja descontinuado, o Visus nos avisará a partir de um recurso de verificação que conheceremos em breve. Então que beleza, vamos manter esta atualização. Aqui embaixo é onde a gente consegue visualizar os bancos de dados ativos. Então no caso temos o Sinap e também temos uma tabela que ela é chamada de própria, que justamente ela já vem como base no AutoKey Visual Cost Management, que a gente pode criar insumos, criar composições de custo e personalizar aqui também. Além disso, aqui no meio da tela a gente tem a opção de adicionar um novo item, que a gente pode adicionar um novo banco e atribuir um nome para ele. Então você pode criar quantos bancos de dados você quiser. E aqui tem a opção de apagar. Então, por exemplo, caso eu queira apagar o banco próprio, basta selecionar ele e clicar no botão de apagar. Aqui a gente tem a possibilidade também de fazer a importação de informações oriundas do Excel, no caso, no formato XLSX. Então, por exemplo, caso você queira importar uma tabela de insumos, você pode. Caso você queira fazer a importação de uma tabela de composições de custo, você pode também. Para isso, aqui no AutoKey Support, que é o suporte técnico da AutoKey, a gente tem vários artigos que podem te auxiliar nesse processo de cadastro barra importação de tabelas no AutoKey Visual Cost Management. Então aqui, por exemplo, estou aberto neste artigo que ele ensina como cadastrar tabela de insumos. Então aqui tem um passo a passo para você fazer esse cadastro, ele ensina você. E aqui também note que além do cadastro da tabela de insumos, que é este artigo presente aqui, a gente também tem um template para cadastro de planilhas de insumos. Então, caso você queira fazer a importação, é muito importante que você siga o template exigido pelo AutoKey Visual Cost Management para que você tenha facilidade na importação. E aqui também tem um artigo que explica como fazer o cadastro das tabelas de composições de custo e também outro artigo com um template para você entender como que funciona esse processo de cadastro das composições. Então você pode pegar esse template também e utilizá-lo com as suas composições de custo e importar para dentro do AutoKey Visual Cost Management. Bom, aqui na parte superior do banco de dados temos várias abas, várias colunas, inclusive a de composições, que é onde a gente consegue visualizar as composições de custo. A gente consegue aqui na parte superior também filtrar uma tabela específica que queremos analisar. Aqui na próxima aba, no canto superior, também temos insumos, que ele funciona da mesma forma que as composições. A gente pode filtrar uma tabela, fazer uma pesquisa por código ou palavra-chave também. Temos a opção de fazer equivalência entre insumos também. E aqui na próxima aba, aqui no canto superior da tela, temos a associação ao modelo. O que é isso? Aqui nada mais é do que a memória de trabalhabilidade do AutoKey Visual Cost Management. Então, quando a gente faz uma associação de composição de custo ou insumo a um serviço na lista, esse serviço ele tem uma determinada descrição. Então, aqui, o software ele registra essas associações.
Bom, então vamos clicar aqui em armadura aço CA50 10mm pilar ou viga. Então aqui, naturalmente, temos a data de registro de quando foi associada uma composição de custo barra insumo a esse serviço, e aqui na parte inferior da tela, temos a composição ou insumo que foi associado. Então aqui sabemos o código, o tipo, a tabela, a descrição, multiplicador, unidade e preço também. Ou seja, sempre que aparecer algum serviço na lista que tenha a descrição armadura, aço CA50, traço, 10mm com marcador pilar ou viga, automaticamente o AutoKVisus Cost Management vai fazer a associação dessa composição de custo. Ou seja, qual que é a lógica? Quanto mais composições de custo e insumos associarmos aos serviços, maior será esse banco de dados que o Visus guarda aqui, e mais ágil e rápido será o nosso processo de orçamentação, uma vez que ele já vai reconhecer o padrão de descrição dos serviços que temos e fazer as associações de forma automática. Visto que a ideia é a gente associar as composições de custo e os insumos, então vamos limpar a memória dele, vamos apagar essas associações já feitas. Para isso, basta clicar em qualquer linha aqui e apertar o Ctrl A, que aí você vai selecionar todas as linhas, todas as associações feitas. E aqui na parte superior esquerda, vamos clicar em apagar item selecionado. Beleza, agora a gente pode clicar em OK. Podemos atualizar a nossa lista aqui no meio da nossa tela. Pronto, note que agora o preço está zerado, a gente não tem mais nenhuma composição de custo associada a nenhum serviço. Além disso, vamos voltar ali no banco de dados, agora vamos acessá-lo pelo canto superior direito da nossa tela, e vamos em composições. Vamos em tabela e própria. Aqui no ativo, vamos deixar todos. Novamente, vamos apertar um Ctrl A e vamos deletar todas as composições de custo criadas. Para isso, basta clicar no apagar item selecionado aqui no canto superior esquerdo. Vamos em insumos também e aqui vamos selecionar os insumos do banco próprio e vamos apagá-los também. Para isso, basta clicar no item apagar item selecionado do canto superior esquerdo. Podemos dar um OK. Agora podemos iniciar o nosso processo de trabalho. Basicamente, entre aspas, formatamos todo o banco de dados e também as associações, para que a gente possa se desenvolver, entre aspas, novamente, do zero, aqui nessa parte de orçamentação. Agora vamos entender como fazer a associação de composição de custo ou insumo a um serviço. Para isso, vamos clicar aqui no item 3, Fundação, e clicar na setinha para a gente expandir esse item. Note que embaixo das setinhas temos vários triângulos, e esses triângulos eles têm várias colorações diferentes. No caso, todos aqui são laranja, mas ao longo do processo eles podem ter colorações diferentes. Esses triângulos eles são as verificações do software. Então, por exemplo, aqui no item 3.1.1, se eu deixar o mouse em cima do triângulo, eu consigo ver que nesse serviço a gente não tem nenhum insumo ou composição associada a esse quantitativo. Ele também faz várias outras verificações, e quando está tudo ok, ele deixa com um certinho verde ali, que isso significa que esse serviço está ok. Um destaque para que também existe o triângulo amarelo, que ele é um aviso, e também existe o triângulo vermelho, que tem alguma coisa errada acontecendo. Então, naturalmente, é muito importante se espelhar nesses triângulos de verificação para a gente entender o que está acontecendo naquele serviço específico. Assim, facilita caso a gente precise fazer alguma correção ou algum ajuste no processo. Aqui, vamos pegar o serviço de estacas, a subetapa estacas, vamos jogá-lo aqui para cima, visto que as estacas vêm primeiro, e vamos fazer a associação de composição de custo a esse item aqui, 3.1.1, estaca escavada mecanicamente. Para isso, basta clicar com o botão direito do mouse e ele abre uma janelinha de opções. A gente pode associar um insumo ou associar uma composição. Vou clicar em associar composição ao quantitativo. Aqui ele abre uma janelinha de busca para a gente. E aqui no canto superior direito temos a opção de filtro, onde podemos filtrar uma tabela. No caso, eu vou clicar em Sinap para a gente filtrar pelo Sinap. Aqui em pesquisar no meio da nossa tela, posso escrever tanto um código quanto uma palavra-chave para localizar a composição de custo que queremos. Nesse caso, eu vou inserir o código, que é 100.899.
Pronto. Aqui já temos estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante e etc. Para adicionar, basta clicar na composição que queremos, que no caso é essa aqui. Então ela ficou selecionada na cor roxo. Vou clicar em adicionar. Pronto. Note que agora a composição de custo já foi adicionada. A gente já teve uma alteração aqui no preço também. E agora o status de verificação desse serviço na lista passou a ficar com certinho verde. Todos os demais itens também estão com um certinho verde. Ou seja, esse serviço está correto, está tudo bem. E agora podemos partir para o próximo serviço. Agora vamos procurar as vigas baldrame. Aqui estão as vigas baldrame. E vamos fazer uma associação de composição de custo barra insumo aqui neste serviço 3.6.10, que é o concreto. Então vou clicar com o botão direito, associar composição ao quantitativo, e aqui eu vou buscar por palavras-chave. Vou escrever concretagem de bloco. Bom, aqui temos um caso curioso, que é o quê? As composições de custo no Sinap, elas me oferecem a concretagem para FCK de 30 MPa. Então temos dois serviços para FCK de 30 MPa. Só que podemos olhar aqui no canto superior da tela, a referência que é o nosso serviço, ele está falando que é C25, ou seja, é um FCK de 25 MPa e não 30. Então, se adotarmos essas composições que o Sinap nos oferece, a gente vai ter uma diferença no que a gente precisa de concreto ali na nossa obra. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai editar uma composição, a gente vai personalizá-la aqui no AutoKey Cost Management, para que justamente ele tenha o FCK de 25 MPa. Então, para isso, vamos utilizar essa composição aqui. Então, vamos memorizar o código dela, que é 96557. Vou clicar aqui no canto superior direito. Aqui abrimos o banco de dados. Vamos aqui na aba de composições. Em tabela, vamos Sinap. E em pesquisar, vamos escrever 96557. Pronto, ele já nos trouxe essa composição, que é a que acabamos de analisar. E aqui no canto superior esquerdo, eu vou clicar em duplicar elemento selecionado. Qual que é a ideia? A gente criar uma cópia dessa composição de custo do Sinap para o nosso banco próprio e aí poder fazer a edição dessa composição. Então eu vou clicar aqui em duplicar. Aqui ele pede para que a gente escolha qual banco que vai ser copiado dessa composição. Vou deixar em própria. Ok. E agora note que ele já fez a cópia aqui no banco própria para a gente, já adicionou um código também, já adicionou um texto com a palavra cópia na frente. E aqui eu posso editar, posso fazer o que eu quiser. Então aqui vou apagar o que está escrito cópia. Vou vir aqui em FCK 30 MPa, vou apagar o 30 e escrever 25. Só que, claro, não adianta nada eu só apagar o texto. Eu também preciso alterar a composição de custo. E aqui embaixo é onde eu vou fazer isso. Aqui no canto inferior da tela, temos todas as composições e os insumos associados aqui dentro dessa composição. E aqui no último item, a gente pode verificar que a gente tem o concreto usinado bombeável de 30 MPa. Então, qual que é a ideia? A gente substitui ele por um concreto de classe FCK 25 MPa. Então, para isso, basta a gente clicar aqui no canto inferior esquerdo da nossa tela, em adicionar insumo, e ele abre uma janela para a gente fazer a pesquisa. Aqui já vou inserir o código, que é 1527, para a gente trazer o novo insumo, uma vez que vamos substituir um insumo por um insumo. Então aqui, concreto usinado de resistência C25, que é o que queremos. Vou clicar em adicionar. E aqui, muito importante, a gente também alterar o multiplicador. Naturalmente, esse insumo tem 1,23, como vamos alterar apenas a resistência do concreto, vamos adicionar 1,23 também de multiplicação no insumo que adicionamos agora. E aí, nesse insumo aqui, que é o antigo, vamos apagá-lo. Para isso, no canto inferior esquerdo, basta clicar aqui em apagar item selecionado. Ok. Vamos fechar essa janelinha aqui. E agora clicar novamente com o botão direito e associar composição ao quantitativo. Vamos filtrar por própria. Vamos apagar o código. E aqui ele já nos traz todas as composições de custo que existem no banco próprio. No caso, só existe a que a gente fez a edição agora. Então, eu vou clicar nela e clicar em adicionar aqui no canto inferior direito. Pronto, note que a composição de custo já foi adicionada. Bom, claro que fizemos uma cópia de uma composição do Sinap e editamos ela aqui. Mas também você poderia vir aqui em insumos, clicar aqui no canto superior esquerdo em adicionar item
e adicionar um novo insumo com código, uma tabela, no caso ele já inseriu a própria, inserir uma descrição para esse insumo, um tipo, então qual que é a especificidade desse insumo, uma unidade, um preço, também uma origem do preço e a data que ele foi inserido aqui. Em composições, a mesma coisa. Você poderia vir aqui na tabela própria e no canto superior esquerdo clicar em mais e adicionar uma nova composição. Então você pode adicionar uma descrição, adicionar uma unidade, também um grupo de serviço, e aqui na parte inferior da nossa tela, você poderia adicionar aqui no canto inferior esquerdo, você pode adicionar insumos e do lado adicionar composições. Então a ideia é que você crie, personalize e faça todas as considerações e adoções necessárias para que você consiga evoluir com o seu orçamento. Aqui estou com a subetapa pilares de arranque, pilares e vigas abertos aqui. Justamente para a gente entender um outro conceito muito importante do AutoKVisus Cost Management. Por exemplo, vou associar uma composição de custo a esse item de pilares de arranque, que é a barra de aço CA60 de 5 mm. Vou clicar com o botão direito aqui, associar composição de custo, vou escolher o banco Sinap e vou trazer o código 92759. Armação de pilar ou viga de estrutura considerando o aço de 5 mm. Note que quando eu clicar em adicionar, ele fará essa associação também para todos os serviços que têm essa mesma descrição. Então ele vai associar essa composição de custo tanto para o serviço de aço de 5 mm dos pilares de arranque, quanto para os pilares e também as vigas. Então vou clicar em adicionar. Pronto. Note que agora, automaticamente, o AutoKVisus Cost Management já fez as associações aos demais serviços que têm a mesma descrição na lista. Então, dessa forma, é possível a gente ganhar muito mais agilidade e velocidade no nosso processo de trabalho. Além disso, identifiquei aqui que, no caso, a forma e o concreto de pilares, eles têm uma composição de custo específica para pilares, e as formas e o concreto da viga, eles também têm uma composição de custo específica para vigas. Agora, as armaduras, as barras de aço, elas são as mesmas composições para pilares ou vigas, como vimos agora com o exemplo da armação do pilar ou viga de 5 mm. Então, nesse caso, o ideal é ir até o filtro de extração de dados e personalizar os marcadores, para que fique um marcador escrito pilar para as formas e concretos dos pilares e um marcador escrito viga para as formas e concretos das vigas. Dessa forma, a gente consegue associar composições de custo diferente a serviços diferentes e composições de custos iguais a serviços iguais, de uma forma em que a gente consiga ter mais trabalhabilidade e uma forma mais automatizada aqui na solução de software. Aqui eu já fiz a alteração do marcador, então aqui em pilar eu inseri um pilar e apliquei aos quantitativos específicos, que é concreto e forma, e mantive pilar ou viga aos quantitativos específicos, que são as armaduras. Fiz esse mesmo processo para a viga, criei um novo marcador chamado viga e atribuí somente ao concreto e à forma, e o pilar ou viga, o marcador pilar ou viga, ficou atribuído para todos os quantitativos de armadura. Então, claro, é muito natural e comum que durante o próprio processo de orçamentação você precise fazer alguns ajustes nos quantitativos. E claro, como vimos aqui, basta fazermos uma alteração no marcador que a gente já consegue alterar todos os serviços respectivos a esse marcador que criamos. Então é muito simples e rápido de a gente fazer esse processo. Bom, visto que trabalhamos com dados, é muito comum e necessário que a gente faça algumas alterações durante o processo. E uma outra alteração que eu identifiquei é que em reservatório inferior enterrado. Note que alguns elementos eles receberam um marcador concreto também. Isso acontece porque aqui no filtro de extração de dados, em parede, que estamos falando do reservatório enterrado, está ativo o botão forçar para o material nome. Na lógica de que a ideia do forçar é que esta informação ela apareça também na descrição dos serviços extraídos a partir de grupos de propriedades. Então, nesse caso, basta desabilitar o forçar aqui e dar um OK. Pronto, temos todos os serviços com as descrições corretas, como fizemos inicialmente.
Claro, vamos precisar fazer a movimentação dos serviços e também a movimentação de algumas subetapas, mas é tranquilo, basta fazer a movimentação utilizando essas setas localizadas na parte superior da tela. Aqui, já fiz a associação de composições de custo e insumos para algumas etapas e subetapas, sendo a grande maioria serviços oriundos do projeto estrutural e arquitetônico, e claro, deixei para que você também aplique e faça essas associações aí, e todo o projeto de instalações elétricas e hidrossanitários, para que você também faça as associações, personalize composições e entenda a lógica de trabalhabilidade com o AutoKey Visus Cost Management. Então aqui temos um preço já um pouco mais avançado, uma vez que fiz essas associações e considerações, e aqui podemos verificar na lista que temos a grande parte dos serviços já orçados e prontos. Alguns pontos de atenção para que você consiga avançar na associação de composições de custo e insumos do Sinap. Claro, caso você queira adicionar insumos ou fazer cotações ou pesquisas de mercado, é possível, você pode adicionar preços aqui com mais acuracidade, mas caso você queira seguir utilizando o banco de dados Sinap, vai ser importante em alguns serviços você fazer alguns ajustes para que se adeque às composições do Sinap. Como, por exemplo, em esquadrias metálicas, foi necessário alterar o contramarco, que estava quantificado por unidade, para metro. E as janelas também, elas estavam quantificadas por unidade, que é muito comum quando fazemos uma cotação, por exemplo, e aqui fizemos a alteração para metro quadrado. Para isso, foi necessário vir no filtro de extração de dados, em janela, e aqui criar duas regras para contramarco, com a mesma descrição, assim eles se agrupam na lista, e associar o método principal de medida à altura e também o comprimento desses contramarcos. Claro, essas informações foram puxadas das janelas. E aqui em multiplicador foi adicionado 2, uma vez que estamos falando de todo o perímetro dessa janela. E aqui são as propriedades de medida das nossas janelas, foi alterado para área no lugar de contador. Aqui em fachadas, e mais especificamente pintura e fachadas também, foi necessário adicionar um marcador para separarmos as paredes externas que têm vão das paredes externas que não têm vão. Isso acontece porque as composições de custo do Sinap, no que tange esses serviços de fachada externa, eles são separados a partir de alvenarias com vão e sem vão. Dessa forma, a solução adotada foi criar uma nova propriedade personalizada, aqui em Propriedades Paredes, chamada de Análise de Vãos. Foi adicionado a propriedade Gross Side Area e Net Side Area, que nada mais é. Gross Side Area é a área bruta e Net Side Area é a área líquida. Então aqui foi criada uma regra condicionante para justamente a gente classificar as paredes com vão ou sem vão. Dessa forma, quando clicamos em uma parede aqui que claramente tem as aberturas da janela, então ela tem vão, a gente pode verificar aqui que a regra análise de vãos traz a informação de que ela tem vão. Na sequência, foi criado dois marcadores, um com vão e outro com o nome sem vão, aqui no filtro na entidade parede. Foi adicionada a informação análise de vãos, que foi justamente a propriedade que foi criada, e aqui a condição igual a com vão e igual a sem vão, e foi atribuído para os quantitativos específicos de parede externa, no caso, chapisco, fundo selador, pintura e massa grossa, que são especificamente os serviços que o Sinap diferencia nas suas composições de custo. Também foram inseridos alguns novos filtros em todas as regras de parede. Por exemplo, aqui na coluna filtro, nesse primeiro item chapisco parede interna, foi utilizado um método principal de medida que ele nos traz a informação de chapisco das paredes internas a partir do material zero que existe nas propriedades das paredes. Então aqui em filtro foi adicionado aqui na aba filtro com regras avançadas a informação chapisco paredes internas material zero maior do que zero. Isso acontece porque, visto que foi feita uma grande trabalhabilidade com as informações das paredes, quando aplicamos esse filtro aqui, ele ignorará todas as paredes que têm uma área igual a zero, ou seja, todas as paredes que têm um resultado diferente do que queremos. Dessa forma, o serviço na lista ele aparecerá somente para as alvenarias que queremos e a rastreabilidade também vai ser somente para as alvenarias que queremos. Esse processo da adição do valor maior do que zero
foi feito para todas essas regras aqui. Como você terá acesso a esse arquivo de trabalho, você pode verificar todos os filtros aplicados e também incluí-los no seu processo de trabalho. Aqui em Orçamento, temos a opção de visualizar o nosso orçamento da forma tradicional, como fizemos até agora. Também temos a aba Analítico, que ele nos traz a descrição da composição de custo e todos os insumos existentes aqui dentro. E Insumos, que ele abre todas as composições de custo e agrupa tudo que é insumo igual a insumo. Ou seja, todas as composições de custo associadas na subetapa estacas, elas foram abertas a nível de insumo e todos os insumos aparecem aqui e tudo que foi insumo igual foi somado e agrupado. Dessa forma é possível, por exemplo, saber quantas horas será necessário de mão de obra de armador para a execução do serviço estaca. Aqui também é possível, no canto superior esquerdo, no menu, tem a opção de verificações. Você pode fazer várias verificações aqui, como, por exemplo, editar textos de forma automatizada. Você também pode verificar todas as composições e insumos que foram utilizados. Você pode verificar a geometria dos objetos BIM e verificar elementos 3D sem quantitativos. Esse item é muito importante, uma vez que ele nos mostrará no modelo quais elementos não estão associados aqui na lista, eles não estão representados como um serviço na nossa lista. Aqui, também no menu, temos a opção de relatórios. Visto que já avançamos bastante com o nosso processo orçamentário, vamos gerar alguns relatórios para entender o formato e como eles são gerados. Aqui eu faço um adendo muito importante. O relatório ele é gerado no formato do Excel e ele é gerado a partir das informações que estamos vendo na nossa lista. Ou seja, o AutoCAD Cost Management tem um comportamento que é o quê? Tudo que aparece no modelo é aquilo que aparece na lista. Ou seja, o que aparece na lista é o que aparece no relatório. Dessa forma, se você quiser, por exemplo, gerar somente um relatório do projeto estrutural, basta isolar somente o projeto estrutural no modelo e atualizar a lista, para que assim você tenha os serviços respectivos do projeto estrutural e, na sequência, gerar um relatório. Dessa forma, o seu relatório ele vai sair com todas as informações específicas referentes ao modelo que estão na sua lista do projeto estrutural. Aqui, vamos gerar um relatório de quantitativo. Para isso, basta clicar em quantitativo. Aqui ele aparece para a gente selecionar um template, ou deixar em quantitativo. Lembrando que você pode editar e personalizar o template oferecido pelo software da forma como você quiser. E aqui podemos salvar tanto no computador quanto no AutoCAD Visus Colab, que é o ambiente comum de dados da AutoCAD. Vou salvar no computador. Bom, aqui já estou com o relatório gerado, o relatório de quantitativos. Então note que ele traz as etapas, subetapas e os serviços associados aqui dentro. Então ele, no caso, como é o quantitativo, ele traz todas as descrições, uma coluna de unidade e uma coluna de quantidade. Agora, vamos gerar um relatório de orçamento. Aqui, novamente, podemos escolher um template. Vou escolher orçamento completo. E aqui tem um ponto importante, que é possível gerarmos esse relatório com as respectivas fórmulas de cálculo no próprio Excel. Então, vou clicar aqui em Sim e vou salvar no computador. Aqui, note que ele traz, além dos dados, ele também traz um resumo do BDI e várias colunas diferentes do que vimos no relatório de quantitativo, como, por exemplo, o próprio BDI, o preço do material, o preço de execução e o preço total também. E aqui, se dermos um duplo clique aqui, por exemplo, na célula N28, é possível visualizarmos a equação que foi adotada nesse caso, a somatória do preço de todos os serviços do nosso relatório. Então, o próprio relatório ele refaz todos os cálculos aqui dentro. Nesse caso, como não associamos nenhuma composição de custo aqui, não apareceu nenhum preço, mas se descermos aqui em Fundação Estacas, já consegue visualizar as composições associadas com os preços respectivos de cada etapa e segmento. Agora, vamos gerar um relatório de curva BC. Note que a gente tem várias opções de curva BC. No caso de composições de serviço, de insumos, e também gerar uma curva BC por tipo de insumo. A gente pode escolher material, mão de obra, transporte e etc. Nesse caso, vamos gerar uma curva BC de composições de serviço. Para isso, basta clicar aqui.
salvar no computador. Aqui, no gráfico da curva ABC do caso, ele também traz um resumo sobre o BDI e também um gráfico de Pareto. E aqui, as composições, visto que geramos uma curva ABC das composições, então aqui ele traz para a gente, em ordem de grandeza, as composições que têm mais representatividade. Então aqui ele nos mostra o percentual e também a faixa, no caso essa aqui é do grupo A, da nossa curva ABC. Aqui a gente tem todas as informações das composições de custo utilizadas no nosso orçamento. E também cabe dizer que aqui no menu de configurações, na aba Orçamento e Sistema, você tem algumas possibilidades de trabalho com o seu orçamento. Então aqui, no canto esquerdo da nossa janela de configurações, você pode alterar os critérios de precisão dos seus bancos de dados. Aqui embaixo, os critérios de precisão da sua lista de orçamento. Aqui tem um outro item importante, que é a exibição dos custos na lista. Então, quando esse item está ativo, ele vai sempre buscar os insumos dentro de insumos de todas as composições. Então, isso equivale para as abas de analítico e para a aba de insumos e também para os relatórios que vimos. Caso ele esteja desativado, ele vai parar na primeira composição dentro de composição que ele encontrar. Aqui agora do canto direito dessa janela, temos a opção de orçamento e o BDI. Então, a gente pode inserir um BDI por escrito, caso queiramos, e também clicar aqui em calcular e inserir as informações, no caso as taxas em porcentagem, do que queremos para calcular o nosso BDI. Lembrando que essa equação é de acordo com o acórdão do TCU 2622 de 2013. Então é possível você fazer as suas considerações aqui. Também é possível você utilizar um BDI diferenciado e aqui calcular o custo total do seu empreendimento a partir do tipo material, equipamento, transporte, mão de obra, etc. Também é possível inserir um BDI diferenciado aqui direto na lista de orçamento. Então, por exemplo, esse item aqui de aplicação de massa alquídica para madeira, por exemplo, que se refere ao emassamento das portas de madeira, caso eu queira inserir um BDI diferenciado nesse item, basta clicar aqui na coluna do BDI, na porcentagem desejada. O AutoCAD Visuals Cost Management vai nos abrir essa janela aqui. E aqui a gente pode escolher entre adotar o BDI da configuração geral, que é o que está atribuído agora, ou adotar o BDI diferenciado para a composição selecionada. Então aqui, por exemplo, vamos atribuir 20%. No caso, ele vai atribuir essa porcentagem para todas as composições idênticas a essa daqui. Então vou clicar em OK. Beleza, note que agora essa composição de custo já tem o BDI de 20%. E se tiver alguma outra composição igual a ela, também terá um BDI de 20%. Para obter mais informações sobre os comandos e recursos apresentados, consulte a base de conhecimento com os links disponíveis e também o canal do YouTube. Eu sou Rosângela Castanheira e fui responsável pelo desenvolvimento da estrutura analítica de projeto. Disponibilizo o meu LinkedIn e o site da minha empresa. Felipe Garcia foi responsável pelo desenvolvimento do objeto de aprendizagem, vídeo, datasets e descrição, e disponibiliza o seu LinkedIn e o site da AutoQI. Autoria do projeto Construa Brasil MDIC, sob coordenação da professora doutora Regina Ruschel, Recepet, Unicamp.